Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Vanessa Leonardo, do canal Português Claro. Hoje a gente vai corrigir aí a provinha de aprendiz de marinheiro do ano passado. Então, se você quer aprender mais um pouquinho, se você quer fazer esse concurso, então fica ligado aí e vamos lá pro que interessa. Lembrando que esse material tá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não tá inscrito no grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é só você ir lá, clicar e pegar o material. Então, o primeiro texto aí, ele vai se referir à falta de interpretação das pessoinhas, beleza? Então, o texto ele vai falar sobre exatamente isso. Então, as pessoas não conseguem entender o que as outras querem dizer, por aí vai. Achei bem interessante porque é essa prova que trabalhou bastante em cima desse texto. Foi bem legal. Então, não vou ler esse texto todo, depois você lê com calma. Questão número 1. Na seguinte passagem do texto, basta que haja qualquer debate numa mesa de bar. Quarto parágrafo. A forma verbal destacada exprime. Então, se você for pegar e ler essa partezinha do quarto parágrafo, diz o seguinte, que como se acontecer isso, ou seja, é uma hipótese. É uma coisa que provavelmente vai acontecer. Então, se acontecer um debate, vai acontecer uma falta de interpretação. Basicamente isso. Então, é um desejo ou uma condição do passado? Não é. É uma ameaça ou uma súplica? Também não é. Um fato atual que ocorre no momento da fala? Não. Um fato passado de ocorrência habitual? Também não. Uma hipótese ou uma expectativa, porque espera que isso vai acontecer. É algo que pode acontecer. Então, basta que haja. Então, se houver, então, hipótese ou uma expectativa, beleza? 2. Essa aqui é de pontuação. Então, vamos lá. Leia as afirmações abaixo sobre a pontuação no texto. Está correto que se afirma em. A vírgula em. Que me perdoe os analistas de funções, tabelas, números complexos e logaritmos. É usada para separar termos da mesma função sintática. O que eu acho engraçado na EAN é essa incoerência, né? Não coloca função sintática, não coloca sintaxe, mas cai sintaxe indiretamente o tempo todo. Então, coloca logo, né, gente? Pelo amor de Deus. Que me perdoem os analistas de funções, de tabelas, números complexos e logaritmos. Tudo isso aqui tá ligado a analistas. Analistas é um substantivo concreto. Então, você tem termos preposicionados ligados a um substantivo concreto. E estamos falando de adjuntos adnominais. Então, realmente, a vírgula, ela tá separando termos da mesma função sintática. Então, A1 tá correto. A vírgula em calma lá, meu chapa. Não foi isso que eu disse. É usada para separar um vocativo. Realmente, meu chapa é um vocativo. O vocativo, ele é utilizado entre vírgulas. Então, tá certo. 3. A vírgula em o que falta entender é que falta, principalmente, interpretação de texto. É usada para separar orações coordenadas assindéticas. Não. Principalmente, é um adjunto adverbial, que aí, para enfatizar, colocou entre vírgulas. Então, 1 e 2 que estão corretas. Então, a gente vai aqui, ó, está correto que se afirma em 1 e 2 apenas. B. 2, B de bola. 3. O quadro se torna insustentável quando se adicionam como ingredientes hipérbole, metáfora e principalmente ironia fina. Infere-se que, afirma-se que, né? O que é interessante aqui, porque o que é hipérbole, o que é metáfora, o que é ironia, são figuras de linguagem. Hipérbole é o exagero e a metáfora aí vai ser a comparação implícita sobre uma coisa. E a ironia é quando você fala uma coisa e quer dizer outra, né? E daí, o que eu achei interessante, se torna sustentável quando adicionam esses ingredientes. Então, a pessoa já não sabe interpretar bem. Aí você me coloca várias figuras de linguagem, o que vai acontecer? Aí que vai dar ruim mesmo, né, meu querido? Então, letra A. As pessoas que não sabem amar não conhecem hipérbole, metáfora e ironia fina. Como assim? Não é essa. A ironia fina, a hipérbole e a metáfora são figuras de linguagem incompreensíveis. Nossa, não. Em nenhum momento foi falado isso. As figuras de linguagem são as maiores responsáveis pela dificuldade interpretativa? Não. As pessoas que não sabem interpretar têm dificuldade em entender figuras de linguagem. Exatamente. Foi o que eu falei. Já tem dificuldade em interpretar. Colocou figuras de linguagem, vai ser ainda pior. E as figuras de linguagem são meros pretextos para as pessoas amarem menos as outras. Não. Questão 4. De acordo com o modo como a autora desenvolve o tema, pode-se dizer que não se pode negar que a tecnologia vem contribuindo em todas as áreas de conhecimento humano, principalmente na interpretação de texto. Não. Há uma dura crítica às mudanças no modo de viver das pessoas que passaram a usar as mídias sociais em excesso. Não, o foco do texto não é nada sobre isso. As matérias publicadas na internet viralizam-se de tal forma que é possível observar... Não, gente. Há uma falta de tato e de sensibilidade nas pessoas, as quais acreditam que apenas as suas opiniões são relevantes. Aí a gente tem um problema. Que provavelmente você pode ter marcado essa aqui, essa D. Só que você tem que se atentar ao seguinte, interpretação textual é seguindo exatamente o texto. E o texto não tá falando que elas acham apenas que as suas opiniões se importam. Acaba sendo indiretamente isso, só que não é isso que o texto afirma. O texto afirma da falta de interpretação
interpretação do ouvinte. Então você tá ouvindo e você não tá interpretando direito. Então não tem nada a ver com você achar que você tá certo. Perceberam a diferença? Então não poderia ser a letra D, seria a letra E. Percebe-se que há uma deficiência no processo de reflexão, fazendo com que não se compreenda e não se aceite o que foi dito pelo outro. Ou seja, a pessoinha tá falando e você não consegue entender, reflexão, você não consegue entender o que a outra pessoinha tá falando. Então, já que você não consegue compreender ele, você não vai aceitar o que ele disse, porque você não entendeu. 5. Assinale a opção que contraria a coerência textual. O que é coerência? Coerência é você falar o que faz sentido. Então, por exemplo, beba água, pois é importante. Aí você fala, beba água, pois é importante. Porém, às vezes é melhor não beber. Tipo, como assim? Isso é incoerência. Você tem que beber água, uai. Ou é ou não é. Então, contraria a coerência textual, ou seja, ele tá pedindo uma que seja incoerente. Então, vamos achar o que tá incoerente aí. Bem molezinha de achar isso aqui. Se todos respeitarem a opinião alheia, será fácil combater mundialmente a intolerância em todos os níveis. Realmente, tá certo? É coerente o que falou. Talvez no futuro a humanidade se torne mais generosa. E não ceder é o recurso eficaz para alcançar isso. Como assim, Brasil? Porque se você é generoso, você vai ceder, você vai ajudar, você vai tentar entender. E não ceder o recurso eficaz para ser generoso não faz sentido. Isso aí é incoerente. Tá indo contra a coerência textual. Então, 5B de bola. Não vou ler os outros, que os outros estão todos coerentes, tá? Vamos para 6. Questãozinha 6. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença a seguir. Vamos lá. Eu adoro lacuna. Segundo a autora, há vários ingredientes que tornam o quadro insustentável. Existem vários ingredientes. Então, aí ele tá pedindo um verbo, que vai ser o verbo haver. Então, o verbo a. Mas essa situação se resolveria se... Esse mais é de porém. Há ingredientes que tornam o quadro insustentável, porém, essa situação se resolveria. Então, é o mais... Não é mais com acento. Mais com acento é de uma coisa ruim, uma coisa... Então, não pode ser aquele que é uma conjunção opositiva. Essa situação se resolveria se houvesse ou houvessem estudos. É o verbo haver. O verbo haver, quando ele equivale a existir, ele é um verbo que deve obrigatoriamente ficar na terceira pessoa do singular, por ser um verbo impessoal. Então, você já marcaria aqui a letra A, por causa do houvesse. Resolveria se houvesse fortes estudos e mais interpretação de texto. Então, 6A. 7. Com o período final do texto, infere-se que somente aqueles que sabem interpretar amam os outros. Não. Os analfabetos funcionais amam menos que os alfabetizados. Não. Quem fala a mesma língua sabe amar melhor que o estrangeiro. Como assim? Falar a mesma língua é condição humana para as pessoas se amarem. Não. Se falante e ouvinte souberem o que estão conversando, o mundo melhora. Exatamente. É a interpretação. Então, se você der oportunidade para a pessoa falar e você tentar compreender, e daí tudo vai ser mais fácil. 8. Não pode faltar. Nayan, não pode faltar acentuação. Não pode. Então, vamos lá. É a mesma ordem, né? Então, o fenômeno aqui é o primeiro, então tem que ser o primeiro. Aqui é o segundo, tem que ser o segundo. Aqui é o terceiro, quarto. Fenômeno. Fenômeno. É uma proparoxítona. Aí você vai e anota pra você não se perder. Lá é monossílabo. Além é uma oxítona e insustentável paroxítona. Então, tem que ser nessa ordem. Proparoxítona, monossílabo, oxítona, paroxítona. Metáfora, paroxítona. Já monossílabo, próprios. Paroxítona, tem que ser oxítona. Então, não pode ser a letra A. Números. Proparoxítona. Só monossílabo. Vem é acento diferencial. Ter e vir são acentos diferenciais. O que quer dizer isso? No singular, ele vem sem acento. No plural, eles vêm com acento. Mágica, proparoxítona. A, monossílabo. Entenderá. Oxítona. Língua, paroxítona. Então, C de casa. Mas vamos fazer as outras? Carência, paroxítona. Frenéticos, proparoxítona. Está é oxítona. Então, não poderia ser também. Tem que ser monossílabo. Então, 8, C de casa. Vamos para 9. No primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que a autora apresenta um exemplo de como as mídias sociais colaboram para a nossa incapacidade de interpretar texto? Não. Reforma a opinião de que os brasileiros, de um modo geral, são analfabetos funcionais? Não. Expõe dados de uma pesquisa que mostra a porcentagem de brasileiros analfabetos funcionais. Revela que nos tornamos ignorantes e intolerantes devido à falta de interpretação de texto. Exatamente isso aqui. Por causa da falta de interpretação textual, a gente fica intolerante e ignorante. E afirma que os análises de funções e tabelas não têm capacidade de interpretar texto. Não. 9. D de Deus. 10. Em que opção o elemento coesivo destacado está corretamente relacionado a seu referente
presente no texto. Também é uma questãozinha típica de Ian. Ian adora esse tipo de questão. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se esse que aqui, por exemplo, ele se refere a mundo. Então, ó, na parte do desamor, o qual paira hoje no mundo. Não se refere a mundo, se refere a desamor. Então, não pode ser essa. E os dedos frenéticos, os quais... Tá se referindo ao teclado? Não, tá se referindo aos dedos frenéticos. Então, não é ao teclado. Talvez esse bizarro fenômeno se deva à carência. Voz dos imbecis? Não sei. A gente tem que ir lá no segundo parágrafo e ver esse bizarro fenômeno. Vamos ver. Talvez esse bizarro fenômeno se deva à carência de ideologias e certeza. Não tá aqui. Ele deve estar aqui, ó. Me perdoe os análises de funções, tabelas, números complexos, mas desenvolver a teoria baseada em nada além dos meus próprios olhos e ouvidos vem testemunhado há tempos. Considerável parte do desamor que paira hoje no mundo se deve à incapacidade de interpretação de texto. Sim, senhores. A incompreensão da língua tem deixado as línguas e os dedos frenéticos navegam mais intolerantes, emburrecidos e inacreditavelmente loucos. Talvez esse bizarro fenômeno aí tá se referindo à incapacidade de interpretação de texto. Então, não se refere à voz aos imbecis. Certamente seria ele. Vamos ver. Certamente seria ele, quinto parágrafo. É claro que o praticante da incompreensão textual jamais se entenderá com parte da porcentagem de analfabetos funcionais. Se as pesquisas apontam que apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são capazes de se expressar e de compreender plenamente, ele estará no meio. Se fossem 2%, ele estaria no meio. Se apenas um único brasileiro fosse capaz de interpretar, certamente seria ele. Esse seria aí, tá se referindo a um único brasileiro. Tá certo, é D. Agora vamos para E. Que ela distorce a análise em si. Quinto parágrafo também. O drama da incompreensão é que ela distorce a análise de si. Ela, quem? Tá se referindo à incompreensão. Então, por isso, não tá se referindo à análise, tá se referindo à incompreensão. Então, não poderia ser letra E. Vamos para 11. Assinale a opção em que a oração destacada estabelece o mesmo tipo de relação de sentido existente no período apresentado. Vamos ver. Normalmente, eles eram imediatamente calados, mas, porém, todavia, entretanto, agora tem o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. Que coisa, hein? Então, aqui é a ideia de oposição. Então, é uma conjunção adversativa. Então, ele tá querendo uma que também tenha essa conjunção adversativa. Então, vamos ver. Um bom leitor não só sabe falar, como também. Isso aqui é aditiva. Não só, como também aditiva. A leitura é fundamental, uma vez que, já que é causal. Conforme apontam as pesquisas, então, de acordo com as pesquisas, conforme as pesquisas, é uma conformativa. Assim que a população for capaz de interpretar, no momento em que, então aqui dá uma ideia de tempo. Então, seria a letra E. A incompreensão distorce a interpretação. Porém, isso não impede um debate num bar. Ou seja, mas porém, todavia, entretanto, são adversativas, tá? Então, 11 é. 12. Que me perdoem os analistas de funções, tabelas, números complexos e logaritmos. O verbo sublinhado é transitivo indireto. Então, ele já te falou que ele é transitivo indireto. Inclusive, não concordo com essa questão na EAN, porque transitividade verbal estamos falando de sintaxe. Então, de acordo com o edital, não cairia a sintaxe desde 2016. Então, não tá muito legal essa questão, porém, daria para você fazer, porque ele falou que é transitivo indireto. Lá no edital tem regência verbal. Então, em regência verbal, você acaba tendo que aprender o que é transitivo direto, o que é transitivo indireto, o que é um verbo intransitivo. Então, o transitivo indireto, ele é um verbo que pede o uso da preposição, ok? Então, pede um complemento com a preposição. Então, ele já falou que perdoar é um verbo transitivo indireto. Ele quer um que também seja transitivo indireto. Vamos ver. Pessoas nos bares discutem. Discutir, quem discute, discute, verbo intransitivo. Não me agradeço. Quem agradece, agradece a alguém. Então, a gente achou aí. Vai ser B de bola. Aqui vai ser verbo transitivo direto. Quem quer alguma coisa. Influenciar também. Quem influencia alguém ou alguma coisa. Especialistas nos questiona alguém ou alguma coisa. Então, também é verbo transitivo direto. Então, 12, B de bola. Vamos para 13. Assinar a opção na qual a concordância verbal está correta. Fazem 5 anos. O verbo fazer, indicando tempo decorrido, é um verbo impessoal. Então, certo é faz 5 anos. 1/5 dos homens preferem jogar. Quando você tem aqui 1/5, o que vai acontecer? O verbo ele tem que concordar com isso aqui. Então, 1/5, ele vai concordar com o número. Então, tá no singular, 1/5. Então, 1/5 prefere jogar futebol. Como a hora passa depressa no domingo, já são 1h40, tá errado, porque tem que concordar com a expressão numérica mais próxima. Então, já é 1h40, porque tem que se referir aqui a uma. Rico ou pobre devem participar. Aqui ele não
dá a ideia de escolha. Aqui ele fala que os dois devem participar. A ideia semântica é que ambos devem participar. Então, como ambos devem participar, você acrescenta. Então, é uma aditiva. Então, tá certo. Devem participar, no plural. E a letra E, mais de um marinheiro, mais de um recruta participou. Ah, Vanessa, tá certo, tá concordando aqui com o recruta. Então, não. Porque mais de um marinheiro e mais de um recruta. São dois. Então, aí você tem um sujeito composto. São dois núcleos do sujeito. Obrigatoriamente, o verbo deve ficar no plural. Viu como é que é facinho? Assinale a opção na qual o acento indicativo de crase foi utilizado de acordo com a modalidade padrão. Também não poderia faltar uma questãozinha de crase. Então, vamos lá. Bife a cavalo. Ah, mas a moda D, mesmo implícita, tem crase. A moda D. A moda D vai se referir a um estilista, a um arquiteto. Agora, não a um bicho, ok? Jamais a um bicho. Então, o frango, a passarinho, o bife a cavalo estão errados, porque são animais. Então, toda vez que você perceber que está acontecendo isso, opa, animal não leva a crase. Então, não poderia ser a letra A. Desejam ir à Terra do Sol. Opa, especificou terra. Então, toda vez que você tiver terra, se a terra for especificada, terra, casa e distância. Especificou, então vai ter crase. Então, tá certo. 14B de bola. Informamos a quem. Antes de pronomes, não vai ter crase. Nada a dizer. Da maioria dos pronomes, tá? Nada a dizer. Verbo, não pode. A um marinheiro. Primeiro que já tá no masculino. Então, no masculino você não pode ter crase. Então, só poderia ser a 14B de fato. 15. Assinale a opção na qual a concordância nominal está correta. Vamos ver o que tá certo aí. O professor falava de modo fluente a língua italiana e inglesa. Tá errado. O certo seria a língua italiana e a inglesa. Ou as línguas italiana e inglesa. Tem essas duas opções. Ana, por favor, traga-nos sucos naturais o mais gelados possível. Gente, o que acontece? Quando você tem o mais não sei o que possível, o possível, ele tem que concordar com o artigo. Então, o artigo tá no singular. Possível tem que ficar no singular também, ok? Por isso que tá errado. Os candidatos só poderão sair dessa sala depois de meio-dia e meio. Depois de meio-dia e meia é o certo. Porque meia, meio se refere a dia, metade do dia. Meia se refere a metade da hora. Para não desidratar, consuma bastante líquido. Se a gente trocar bastante por muito, é o que eu aconselho a você, consuma muitos líquidos. Então, muito varia. Então, se muito varia, bastante também varia. Então, consuma bastantes líquidos, seria o certo? 15, letra E. As jogadoras da seleção brasileira disseram em uníssono, muito obrigadas. Ah, mas tá muito esquisito, não tem problema. Obrigado, obrigada vai variar para concordar com o substantivo que tá falando obrigado ou obrigada, ok? Então, se é menina, a menina fala obrigada. As meninas falam obrigadas. O menino fala obrigado. Os meninos falam obrigados. Então, vai concordar com quem tá falando, ok? Então, se são as jogadoras, estão muito obrigadas. Espero que tenha gostado da correção da prova. Se você gostou, curte, compartilhe com seus colegas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você ainda tá com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou te ajudar. Não se esqueça também de me seguir no Instagram e no TikTok. É Prof. Vanessa Leonardo. E beijo no coração pra vocês. Até o próximo vídeo, galerinha!